Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e no vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo diferente, conversando com vocês sobre maternidade. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, porque eu tô gravando alguns vídeos de gaveta, mas eu tô no último trimestre de gestação. Eu não sei se quando esse vídeo sair ela já vai ter nascido ou não, né? É uma grande incógnita ali, mas eu resolvi gravar porque eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, fazer um bate-papo mesmo, sobre algumas coisas que eu aprendi durante a gestação, porque a gente acha que a gente só aprende depois que o bebê nasce, mas não, eu acho que desde o momento que a gente recebe um teste positivo, a gente já começa a mudar alguns pensamentos, algumas ideias que a gente tinha antes, e eu acho que durante esses 9 meses de gestação, a gente aprende muita coisa, principalmente a pessoa que está gestando, né? Claro que o companheiro, a companheira, a família, todo mundo aprende alguma coisa nova e tal, mas principalmente quem está gestando vê a sua vida mudar de cabeça para baixo mesmo. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Então eu queria compartilhar com vocês aí 9 coisas que eu aprendi durante esses 9 meses de gestação. Eu vou falando alguns tópicos aqui, as 9 coisas que eu aprendi, mas não quer dizer que tá numa ordem específica e tal, mas foram coisas que eu fui lembrando conforme eu fui montando, né, esse vídeo aí na minha cabeça. Uma das coisas que eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a aceitar mais ajuda. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas, sabe? Eu não gosto de depender de ninguém para resolver algumas coisas da minha vida. E aí a gestação, em muitos momentos, a gente precisa de ajuda, né? Não só no começo, com todos os enjoos, todas as mudanças hormonais, né? A ficha ainda não caiu, então a gente precisa aprender que a gente precisa de ajuda. Seja da sua família, seja do seu companheiro ou companheira, seja da pessoa que tá junto, tá te acompanhando, enfim, um amigo, alguém, você vai precisar, seja para conversar, para contar os seus medos, ou seja para ajudar a fazer uma comida porque você tá enjoada e você não consegue cozinhar, então você precisa de ajuda. E às vezes a gente tem aquela ideia de tipo, não vou pedir para não atrapalhar, mas a gente chega ao nosso limite em algum momento, né? Principalmente ali conforme a gravidez vai avançando. Eu acho que o trimestre mais tranquilo é o segundo, que é quando a barriga começa a crescer, não tem tantas mudanças físicas ainda, mas você já consegue sentir algumas mudanças, os enjoos normalmente já passaram, você ainda não tá tão cansada, você ainda não tá tão inchada, então você consegue viver a sua vida ali praticamente de forma normal, né? Claro, com algumas restrições alimentares, coisas assim, mas você vai vivendo normalmente. O terceiro trimestre ele é muito cansativo, né? É onde você tá pesando muito, muito assim, tipo, a barriga vai pesando, você começa a ficar com os pés mais inchados, principalmente agora que eu estou grávida de último trimestre, no verão, e tá muito quente, então assim, eu me sinto mais inchada no final do dia, eu me sinto mais cansada, então coisas que eu fazia antes de passar o dia fora e andando e tal, hoje já não é mais possível, eu me sinto muito cansada quando eu volto pra casa, então assim, são coisas que a gente vai precisando, vai notando que vai precisando de ajuda, sabe? Limpar a casa já não é mais tão simples quanto antes, você derruba alguma coisa no chão e dependendo de onde essa coisa cai já não é tão simples quanto antes, né? É muito mais difícil você se levantar de alguns lugares, de chão ou da cama, você vai levantando muito mais devagar, você demora mais para se virar. Então, assim, são coisas que a gente vai precisando de atenção e de ajuda de outras pessoas. Então, aceitar ajuda foi uma das primeiras coisas que eu aprendi ali e foi logo no início da gravidez. A segunda coisa que eu aprendi foi que tá tudo bem se você precisar abrir mão de algumas coisas materiais para receber uma nova pessoa na sua casa, entendeu? Quando eu descobri a gravidez, eu sabia que eu não ia conseguir ficar com as 2 estantes de livro aqui em casa. A gente só tem 2 quartos, então um quarto era onde ficavam os livros, né? Era como se fosse mais um escritório, um local de trabalho, né? De amigurumi, coisa assim. E o outro era o nosso quarto. Agora isso já não ia ser mais possível, a gente precisava de um quarto para criança, né? E afinal tá chegando uma nova pessoa dentro de casa, né? Com roupa nova, com guarda-roupa, com cama, né? No caso é um berço, mas com outras necessidades. Então a gente precisa começar do zero, né? Um lugar novo para ela. E aí eu sabia que eu ia precisar abrir mão de alguns livros
E apesar de ter sido um processo difícil, porque eu abri mão de alguns livros que fizeram parte da minha história como leitora, eu notei que tá tudo bem, entendeu? Eu notei que, tipo, não vai ser isso que vai mudar a minha rotina, não vai ser isso que vai mudar a minha vida como leitora, não vai ser isso que vai me afetar de forma direta. É claro que eu não vou falar que eu dei tudo que não cabia e eu vou ficar com só livros não lidos. Não foi isso que aconteceu, mas eu abri mão, né? Eu doei 162 livros e foi um processo longo para mim, que eu precisei sentar, ver, rever e pensar se aquilo ali ia fazer diferença para mim, se não ia. E não só isso também, mas roupas, outras coisas que a gente vai juntando ali durante a vida, né? Agendas antigas, papelada antiga, alguma coisa que a gente achou que a gente ia guardar o resto da vida e chega hoje e fala assim, não tem necessidade, por que eu tive isso? Sabe, pra que eu vou usar agora? Então tá tudo bem a gente fazer esse processo de abrir mão de algumas coisas materiais, de abrir mão de um espaço que antes era só seu, mas você precisa colocar uma nova pessoa na sua vida, você está colocando uma nova pessoa na sua vida, então tá tudo bem, sabe? Apesar de ser um processo mais difícil, de você ter que abrir mão de algumas coisas, de um pouco de espaço, para receber uma nova pessoa também é um processo muito prazeroso, porque você está recebendo uma pessoa muito desejada, né? No nosso caso foi uma gravidez muito desejada, então tá tudo bem, sabe? Você ter esses dois sentimentos, esse misto de sentimentos, e não tem problema, você não precisa ter 1000 livros dentro de casa, na estante, você não precisa ter 5 estantes cheias, você pode doar e tá tudo bem, sabe? Doar aquilo que você vê que já não te acrescenta mais. Outra coisa é a gente prestar atenção, foi o fato de eu prestar atenção aos pequenos sinais que meu corpo dá de diferente, sabe? Coisas que antes a gente eu deixava pra resolver depois. Tipo, isso aqui não deve ser nada, isso aqui que eu tô sentindo não é nada, depois eu procuro um médico, depois eu vou ver. Por mais que eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa e sempre fiz todos os exames de rotina, a gente sempre tem aquela coisa que a gente acaba deixando pra depois, sabe? A gente, depois a gente pensa nisso, hoje eu tô com dor de cabeça. Eu tô, sei lá, uma semana com dor de cabeça. Mas não deve ser nada isso aí, foi só, sei lá, é por causa do calor, é por causa de não sei o quê. E aí, às vezes, esses pequenos sinais são sinais de outras coisas. Então, uma coisa que eu notei durante a gestação é que esses pequenos sinais já acendem alerta, assim, sabe? Sempre nas consultas, eu tive uma dor de cabeça, eu notei que eu tô um pouco mais pálida, eu notei que eu tô com vontade de comer tal coisa, sabe aquela coisa? Você começa a reparar em sinais que antes você já não dava tanta importância, né? Você começa a querer se cuidar mais, a querer prestar atenção naquilo que seu corpo está dizendo, e eu acho que isso é super importante. É claro que não pode ser de uma forma neurótica, que tudo que aparece na sua vida você precisa ir imediatamente conversar com alguém. Não é isso, mas você começa a notar em sinais do seu corpo, apresentando sinais de cansaço, por exemplo, que muitas vezes a gente ignora, né? Sinais de inchaço, por exemplo, no último trimestre. Então, assim, não, deixa que eu faço. Só que meu corpo já tá apresentando sinais de que ele tá cansado, entendeu? De que não dá pra resolver aquilo agora, não dá pra eu fazer aquilo agora. Então, eu passei a tentar escutar mais os sinais que eu mesma tô me dando, sabe? Tem um mosquito voando aqui. Outro ponto foi valorizar ainda mais o meu relacionamento com o meu marido, né? Dizem que a mulher nunca esquece como ela é tratada durante a sua gestação. E se eu tive uma gestação tranquila, né? Claro que tem coisas que vão aparecendo, tem empecilhos, né? Mal-estar, uma falta de vitamina, isso tudo, as coisas vão aparecendo, né? É um momento muito delicado da vida da mulher, de muitas mudanças. Mas eu só tive uma gestação tranquila graças ao meu marido também, que me deu muito apoio durante todos os momentos. Então eu valorizei ainda mais ele como marido, e é incrível o quanto a gestação tornou nossa relação ainda mais forte, sabe? A gente sempre teve uma relação de muita cumplicidade, de muito amor, de muito carinho, de muito respeito, mas parece que depois da gestação todo esse cuidado, todo esse carinho, toda essa atenção e esse amor, eles cresceram ainda mais, sabe? Então eu aprendi a valorizar ainda mais o meu relacionamento e esses momentos que eu tenho com meu marido, e o quanto ele me dá de apoio, e o quanto eu recebo de carinho, o quanto eu recebo de atenção dele e cuidado, sabe? Outro ponto, que já posso unir 2 pontos nesse que eu queria falar, que um é aproveitar
todo momento, porque a gestação, cada semana é uma coisa diferente, é uma mudança, né, não só no nenê, mas também na vida da mulher. Então, né, cada semana, cada mês, cada dia é uma novidade diferente. E também não só aproveitar essas pequenas novidades, mas também, tipo, ficar boba com as pequenas coisas. Quando a gente sente primeira vez um nenê mexendo, que a gente já não sabe se é o bebê mexendo, porque é muito sutil, e aí a gente já não consegue saber o que é, ou quando... E mesmo depois, tipo, agora que eu já tô mais acostumada, né, que ela se mexe, e às vezes eu tô conversando com as pessoas e ela tá se mexendo, eu ainda meio que desligo o cérebro pro que tá acontecendo ao redor e eu tento focar nela, sabe? Tipo, que gostoso que ela tá mexendo. E mesmo depois de meses sentindo ela mexer, sabe? Então, é ficar boba com essas pequenas mudanças que ela apresenta, sabe? Reações a som, tipo, são coisas que vão aparecendo conforme as semanas vão passando e que a gente vai ficando bobo com esses momentos. Então, não só aproveitar, então, as pequenas coisas e ficar boba com as pequenas coisas, mas também aproveitar cada semana e cada segundinho de gestação, sabe? Não só depois que a criança nasce, mas também aproveitar cada segundo do ato de gestar em si, sabe? Da ação de gestar. Então, é isso. Também são 2 pontos aí que eu aprendi bastante. Outro ponto que eu acho que entra também nessa parte de aceitar ajuda, que é aceitar que eu tenho os meus limites e que os meus limites durante a gestação, eles estão menores, né? Não só a parte de paciência, por exemplo, né? Que a gente fica mais ansiosa, a gente fica... Não só os hormônios entrando ali, mas também o fato de no 3º trimestre a gente saber que tá chegando a hora do parto, tá chegando a hora da gente ver, né? E vai ter que sair em algum momento a criança. Então, não só dessa parte de ansiedade, mas também de física, né? Não só da parte psicológica, mas também fisicamente. Porque a gente tem um limite. É igual eu falei pra vocês, coisas que antes eu fazia e eu tinha pique de fazer durante o dia todo, hoje em dia já não tenho mais esse pique, eu não tenho mais essa vontade, sabe? Como, por exemplo, limpar a casa, coisa que eu fazia, minha casa é um sobrado, então eu limpava a casa num dia só. Com o tempo eu fui entendendo que eu não vou conseguir mais limpar a casa num dia só, não adianta, entendeu? Então, com o tempo, conforme a gestação foi avançando, não, vou limpar a casa então em 2 dias. Hoje em dia, eu estou limpando a casa um pouquinho por dia e os dias que eu estou me sentindo bem, que eu estou me sentindo disposta para isso, entendeu? E tá tudo bem, sabe? Então, esse aceitar os nossos limites e unir com aquele ponto que eu já conversei com vocês sobre aceitar ajuda, eu acho que eles são, assim... Não sei se dá pra dizer que é uma coisa só, mas a gente precisa entender esses 2 pontos, que a gente vai precisar aceitar a ajuda de outras pessoas, às vezes não só do companheiro, da companheira que tá em casa, mas também de família e de pessoas de terceiros, de amigos e coisa assim. Mas também a gente vai ter que aceitar, pra gente aprender a aceitar a ajuda, a gente vai ter que aceitar que a gente tá tendo um limite e esse limite, ele tá sendo atingido de forma mais rápida e tá tudo bem, sabe? Não vai ser assim sempre, né? Não vai ser sempre que vai chegar às 5 horas da tarde e você vai estar ali com os pés inchados e querendo só deitar na sua cama já, ou querendo ir dormir às 8 da noite porque você já tá exausta, porque você levantou várias vezes durante a noite, porque você não acha uma posição legal pra dormir, sabe aquela coisa? Ou porque você tá muito ansiosa pra dormir, né? Um dia que você ali tá muito acelerada, com muita coisa pensando e tal. Então assim, tá tudo bem, você tem que aceitar esses limites e, é claro, trabalhar isso de uma forma saudável, conversar com as pessoas que estão por perto, né, com seu companheiro, com seu marido, enfim, com quem tá com você, com algum amigo, com um psicólogo, enfim, você tem que saber trabalhar isso, porque eu sei que eu também sempre fui uma pessoa muito acelerada, muito ativa, como eu já falei pra vocês, sempre gostei de resolver tudo sozinha, de não depender das pessoas, assim, pra resolver. Tipo, dá pra resolver agora, eu vou resolver agora, entendeu? E se pudesse tudo ser resolvido agora, eu resolvia tudo agora. Sabe aquela coisa? Então, eu precisei aprender bastante isso durante a gestação. Não tô 100%, não aprendi tanto assim. Eu sou uma pessoa ainda ansiosa e querendo resolver as coisas logo. Mas são situações que a gente precisa, às vezes, esperar. Não tem o que fazer. Tipo, tem que esperar uma semana, tem que esperar um mês pra ver resultados, pra ver aquilo que a gente começou a fazer de mudança hoje. A gente tem que esperar 1 semana, 2 semanas pra saber se realmente deu um resultado. Então, não tem o que fazer, a gente tem que aceitar mesmo.
que a gente tem esse limite de coisas que a gente pode resolver e de coisas que a gente já não pode resolver ou que a gente precisa de ajuda para resolver. E aí entra num outro ponto que é ter um pouco mais de paciência. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, como eu já falei para vocês. Então, o fato da gestação ser contada em semanas, que eu sei que é muito difícil para muita gente, para mim também é meio confuso contar a gestação em semanas, né? A gente não sabe quando completa um mês, é sempre uma confusão. Mas o fato de contar em semanas, ele faz muito sentido depois que você começa a gestar e você começa a entender. Porque as coisas elas mudam muito de uma semana para outra. E aí você precisa ter paciência para ver essas mudanças. Como eu falei, às vezes, uma falta de uma vitamina. Você só vai saber se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você está repondo, ou a sua mudança de alimentação, sua mudança de hábito, se aquilo está dando resultado daqui 15 dias, um mês, entendeu? Você não vai ter esse resultado amanhã. Você não vai saber se tudo isso que você fez ajudou ou não ajudou. Então, assim, você precisa ter essa paciência e tentar não ficar pensando muito no tipo, será que tá dando certo? E se, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado, às vezes eu escorrego, eu confesso. Às vezes eu fico pensando mesmo, mas é uma coisa que eu tentei trabalhar durante essa gestação e que eu tenho tentado aprender, né? A ter essa paciência e a viver semana a semana, sabe? E nunca fez tanto sentido a gente contar uma gestação em semana, porque muda muita coisa, não só o nenê, mas muda muita coisa mesmo, né? E a gente vai ter que aguardar os resultados ali durante as semanas seguintes, sabe? E é sempre bem complicado, ainda mais quando a gente fica muito preocupado, né, com o bem-estar do bebê, com o nosso bem-estar, de como vai ser as coisas. Então, enfim, a gente precisa aprender a ter mais paciência. E por último, eu acho que é um dos pontos mais importantes para mim é aceitar o processo. É aceitar as mudanças que estão vindo, não só físicas, mas também emocionais, e passar por isso, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu acabei não engordando tanto durante a gestação, consegui controlar bem, mas mesmo assim, meu corpo mudou e eu sei que depois que ela nascer, meu corpo não vai ser o mesmo. Ou ele vai demorar meses para voltar a ser o mesmo. E tá tudo bem, entendeu? Não tem problema, né? A gente seguindo aí um hábito saudável, seguindo uma alimentação saudável, indo fazer exercício físico, coisa que eu tentei manter durante toda a gestação. Então, assim, por mais que eu tenha engordado o mínimo ou o máximo, sei lá, por mais que você tenha engordado, você vai engordar. Você vai ver mudança no seu corpo, você vai ver a sua imunidade cair, você vai ver um monte de coisas, você vai ver o seu pique ir e voltar, você vai ver a sua falta de vitamina, ou senão a sua vitamina vai estar excelente de repente, sabe? Você vai ver queda de cabelo, você vai ver... Enfim, gente, muda tudo, muda todo o corpo. E tá tudo bem, entendeu? Você precisa aprender a aceitar essas mudanças físicas e emocionais durante todo esse processo de gestação. Então, é um dos pontos mais complicados, eu acho, é a gente ver a nossa rotina sendo alterada, né? A gente tem que ter a noção de que nunca mais, por exemplo, meu marido trabalha fora e eu trabalho em casa. E normalmente eu passo o dia sozinha, então nunca mais eu vou estar sozinha, né? Pelo menos até poder ter aí momentos em que eu vou deixar com alguém, né? Pra ter um momento só meu e tal. Mas eu não vou estar mais sozinha, não vai ser só mais eu e meu marido morando na minha casa, entendeu? Então, assim, a gente tem que aceitar esse processo e eu acho que essa aceitação, ela vai agora o resto da minha vida, entendeu? Aceitar que não dá pra gente... que nem sempre as coisas vão sair como planejado, o dia, tudo aquilo... Eu adoro organizar o meu dia, separar as coisas que eu preciso fazer durante o dia, durante a semana, e eu sei que já não é mais possível, já não está sendo, porque como eu falei... Eu já não tenho mais o pique de fazer tudo o que eu fazia num dia só, como antes, entendeu? Eu já não tenho mais esse pique. Então, assim, aceitar essas mudanças mesmo, né? Que meu corpo vai demorar para voltar a isso, se ele voltar a ser o mesmo de antes. E, enfim, gente, gerar uma vida é muito mais complexo do que a gente acha, mas também é um dos momentos mais bonitos e emocionantes. Eu sei que cada gestação é uma coisa, cada um vai ter a sua rede de apoio, tem gente que não tem rede de apoio e eu nem imagino como seria esse processo sem o meu marido, sem minha família, sem as pessoas que estão presentes, sem os meus amigos, que sempre estavam ali para qualquer emergência. Então, assim, eu nem imagino como seria esse processo, como eu falei antes, esse processo
de gestar está sendo mais leve graças a essas pessoas que eu tenho ao meu redor. Então, já é um momento muito difícil, já é um momento muito complexo. Eu sei que depois que ela nascer, também vai vir um outro momento, também vai vir um outro período de mudança hormonal, de um outro período de mudanças emocionais, de mudanças físicas, e vai ter que aceitar esse processo e viver semana após semana também, sabe? Então, é isso. Essas foram algumas coisas que eu aprendi durante a gestação, né? Não tô com 9 meses completo, eu estou com 8 hoje, mas eu não sei quando esse vídeo vai sair. Então eu já resolvi me adiantar e gravar antes, porque, como eu falei, o pique já não é mais o mesmo. Então eu já não vou conseguir mais gravar com tanta frequência, né? Então tenho que aproveitar esses momentos que eu estou mais falante para conseguir vir aqui gravar para vocês. Mas essas foram algumas coisas que me vieram à mente quando eu penso, que me vem à mente quando eu penso em gestação, quando eu penso nesse processo todo que foi o ato de gerar uma criança. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, deixe aqui nos comentários, né, se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, se você também é mamãe, se você também é gestante e gostaria de acrescentar mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, que eu estou tentando gravar vídeos para deixar de gaveta até eu conseguir voltar à minha normalidade de gravar pelo menos aí um vídeo por semana, então não se preocupem que tem conteúdo programado. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.